Semana Nota 10 Rodolfo Berti. Essa é a retomada de conteúdos de história. Os temas são direitos e deveres, os primeiros moradores do Brasil, características dos povos indígenas, a herança africana, conservar a memória cultural. Direitos e deveres. Os direitos são os benefícios que uma pessoa possui vivendo em sociedade. Deveres. Um dever, um compromisso de executar alguma ação em sociedade. Os direitos estão previstos em lei. E os deveres, todas as pessoas devem ter a consciência de que é um compromisso que deve ser cumprido. Primeiros moradores do Brasil. Os povos indígenas do Brasil formam comunidades que vivem de maneira diferente dos outros brasileiros. Então, os primeiros moradores do Brasil foram os indígenas. Eles têm suas características próprias e vivem de maneira diferente dos outros brasileiros. Cada comunidade ou povo indígena tem a sua língua, seus hábitos, suas tradições. Os costumes deles são diferentes dos nossos. A proteção das terras indígenas é importante para a preservação da sua cultura e modo de vida. Existem leis que protegem as terras indígenas, para que eles consigam preservar a sua cultura e as suas características. A herança africana. Os africanos foram muito importantes para a formação do povo brasileiro. Eles foram trazidos ao Brasil para trabalhar como escravos e contribuíram muito na formação da cultura brasileira. A África não é um país. A África é um continente. O continente africano tem mais de 50 países. Em muitas cidades do Brasil existem marcos ligados à história dos africanos e de seus descendentes brasileiros. Como eles contribuíram muito para a formação da cultura do Brasil, ainda é possível encontrar nos dias de hoje essas marcas da cultura africana em muitos lugares do Brasil. Conservar a memória cultural. É importante conservar a memória cultural para fortalecer os laços entre as pessoas de uma mesma sociedade. É preservando a memória que conseguimos entender como as pessoas viviam antigamente e conhecer a nossa história. Criar um sentimento de que nós pertencemos a uma comunidade, município, estado ou país. Dar a importância a essa história, preservando através de monumentos, museus, ruas, praças. E assim conseguimos relembrar o passado e entender as influências que tem na nossa história. Essas são algumas informações importantes das aulas de história. Agora é só realizar as atividades da semana.